Olá, Maria Rita! Você é a Maria Rita da Casa de Cultura Laura Alvim, que todo mundo quer fazer curso, que todo mundo quer estar junto. É isso? Estamos aqui há mais de 2 décadas, né, com É um bom atividades. tempo, né? Um bom tempo, né? Ah, E você já formou muita gente, né? Graças a Deus, né? Hoje em dia eu tenho recebido filhos de ex-alunos Olha que isso! vêm fazer aula na turma das crianças. E é uma Bom, coisa vamos lá, muito vamos lá. gostosa. Quem é você? Bom, eu sou Maria Rita Rezende, eu atualmente sou responsável pela companhia Teatro de Roda, que Famoso isso, hein? Chave de roda. foi criado por Marizinho Teles, está fazendo 40 anos de excelência artística. Hoje nós temos no Teatro de Roda duas distintas pesquisas de linguagem cênica, porque falando de Marizinho Teles, Marizinho ele era um incansável pesquisador de novas linguagens. Ele deixou a gente em 2017. 2017, Sim. exatamente. Eu digo era porque há quase 6 anos ele virou anjo, mas deixou um legado maravilhoso que a gente leva adiante, né? E todo mundo que senta aqui para conversar comigo, fala dele. Que bom. Fala do teatro, fala... Bom, enfim, vai. Mariozinho é um cara muito querido, né? Eu digo porque para mim ele está muito presente ainda, Sim. né? Mariozinho continua na minha história e é difícil não fazer ou falar algo sem falar do Mariozinho, até porque foi o que ele me deixou, esse legado de contar a história dele, de falar sobre ele e sobre o trabalho desenvolvido por ele nesses anos todos, né? Então, enquanto o teatro de roda, que é a principal atividade que a gente mantém do legado do Mariozinho, porque a gente tem falado, inclusive, agora recentemente, da necessidade de criar o Instituto Mariozinho Teles. Porque Mariozinho, ele era filho de Mário Teles, sobrinho de Silvinha Teles. Né? Ele brincava que ele fugiu da pauta e subiu no teatro. Ele era filho de músico, filho da bossa nova. Imagina. Ele cresceu ali vendo No o pai... meio de todo mundo, No né? meio, vendo o pai dele compor junto Respirando com... cultura o tempo todo. Exatamente. E a aí, voz da mãe dele, mano. a tia A Silvinha tia. Teles. Olha isso. E aí ele cresceu vendo o pai dele compor junto com Roberto Carlos, Baden, Vinícius, enfim. pessoal Mário bom, Teles né? era excelente compositor, grande intérprete, né? Tinha a tia dele, a Silvinha, que foi embora muito cedo também. Ele tinha 16 anos quando perdeu a tia, mas ele dizia que era o xodó da tia, então ele falava com muito carinho da tia. E ele, essa coisa do Mário que falava, ele falava de uma forma tão visceral e tão apaixonada por tudo que ele tinha e vivia, que a gente assimilava aquilo ali, né, e capturava essa paixão como sendo nossa. Eu até brinco de que em algum momento eu vou escrever histórias que eu vivi de ouvido, porque as vivências narradas pelo Mário são tão vívidas dentro de mim que... convivi com ele enquanto companheira de vida e de trabalho por 2 décadas, né, por quase 20 anos. E o que falta para você começar a escrever? Tempo, organização de possibilidades de sentar e botar no papel, né? Isso é um documento, né? É um documento. Vai ser um documento. Agora, com essa criação do Instituto Marizinho Teles, que a gente está já encaminhando... Vai ter que fazer. Em breve... conseguirei colocar isso no papel. Com certeza. E aí, assim, falando aqui, né, da Casa de Cultura Laura Alvim, eu e o Mariozinho sempre trabalhamos juntos, e aí eu conheci quando ele estava com atividades na Martins Pena, e aí lá ele tinha o teatro de grupo, uma atividade onde eu ajudei ele a formar ali na Martins Pena a 4ª geração do teatro de roda, início de 2000, e então ele me chamou para trabalhar com ele aqui na Casa de Cultura Laura Alvim, e eu vim como assistente administrativa no primeiro momento, que ele disse que se atrapalhava com aquela coisa dos alunos, que ele não sabia lidar direito com os números. Artista. Né? E aí eu vim nessa de assistente administrativa, virei assistente de direção, e aí teve um período em que a professora que dava aula para as crianças aqui estava com dificuldade, aí me disseram, olha, eu sei que vocês trabalham com criança lá na Martins Pena, porque a gente desenvolveu junto a pedagogia lúdica do teatro de roda, né? Depois que eu me aproximei do Mário, claro que o teatro de roda já existia, o teatro de roda começou na década de 80, e na década de 80 eu era criança brincando lá no interior do Goiás, né? Mas aí depois que vim para o Rio, conheci Mariozinho e
comecei a trabalhar com ele no teatro de roda, a gente formou essa 4ª geração do teatro de roda e desenvolvemos muitas coisas, né? Entre elas, essa pedagogia lúdica voltada para o universo infantil. Porque quando o Mário criou o teatro de roda na década de 80, ele estreou A Linda Rosa no Circo Voador, que era um espetáculo adulto, que falava das questões da mulher, né? Já naquela época, Máriozinho, ele era à frente do seu tempo, né? Ele dizia que ele era filho de mãe e que ele fazia questão de falar na voz feminina, né? Na figura da mulher. Então, a Linda Rosa abordava as questões mesmo de relacionamento e dificuldades da adolescência e aborto, e eram assuntos, assim, temas fortes. Mas a brincadeira de roda é sempre associada à infância. Sim. Então, de tanto associar a brincadeira de roda à infância, nós acabamos vendo essa necessidade de ter espetáculos voltados para a infância e de criar essa pedagogia lúdica que pudéssemos trabalhar em cursos, em oficinas com as crianças num verdadeiro resgate da cultura popular, porque assim, as crianças desses últimos tempos só querem saber de brincar de videogame, tablet e joguinhos virtuais, às vezes até interage com o outro virtualmente. Né? Entra nos sites para jogar com alguém que ele não conhece. Então, a brincadeira de roda e os jogos e cantigas e lendas e tudo mais estava se perdendo ali naquele momento, né? E a gente, então, começou a trabalhar isso para despertar na criança. E é algo mágico, porque aí você começa a brincar de roda e os avós, os mais velhos, assim, imediatamente assimilam e começam a cantar as cantigas. Óbvio. E a criança que fica assim, meio, né, eu pagar mico, entrar na roda, de repente, aquela coisa mágica, como é que minha avó sabe cantar uma música que nem eu conheço? Quem é criança acha que é muito inteligente, que a avó é dinossauro, né? Sim, Essa hierarquia, né, hoje. Essa hierarquia é muito doida, né? E aí, aqui na Laura Alvim, a gente, então, começou uma turma voltada para a infância. Temos curso para crianças. Então, eu quero falar sobre isso. Você é professora aqui já há muito tempo e hoje você tem filhos de alunos que já estão fazendo com você o curso, e eu vou perguntar assim, como é que uma pessoa, eu quero fazer teatro, como é que faz? Eu quero fazer teatro, é assim? Porque todo mundo tem o potencial. É a primeira coisa, né, que a pessoa faz. Tem gente que diz, será que eu tenho talento? Isso. Não, eu acho que eu perguntei errado. A verdade eu tenho talento, o que eu faço? Poxa, eu quero muito, mas não tenho talento. Todos nós temos o Todos nós talento, temos, né? E precisamos lapidar. Nós vivemos os nossos personagens nos nossos contextos sociais, Sim, né? legal. É o personagem filho, é o personagem pai, é o personagem professor, é o personagem radialista, né? Então, cada um vive o seu personagem social num momento específico. Você só precisa tomar consciência disso e saber lidar com isso dentro da construção de um personagem diferente do que você já vive dentro do seu dia a dia. Olha, isso responde muita coisa. Isso responde muita coisa. Eu tenho assim, eu fico com pena das pessoas que às vezes até têm talento, né? Mas elas fazem assim, mas por que eu? Não vai dar certo. Ou pior ainda, não tenho mais idade para isso. Meu Deus, Grande Otelo, que bobagem. achou que só tinha idade para fazer um Shakespeare aos 60 anos. Olha isso. E fez o Julieta. Bom, é isso, a idade, né, em nada atrapalha. Nada atrapalha. E a falta de talento também não atrapalha, porque como é que a pessoa ignorante no assunto vai saber se ela tem ou não talento, né? Exatamente. Por exemplo, na turma de jovens e adultos, que é o projeto Clássicos do Teatro, uma outra pesquisa de linguagem desenvolvida por Máriozinho, que a gente mantém no repertório da companhia, no projeto Clássicos do Teatro eu recebo pessoas que ligam assim, dizendo, olha, eu sou engenheiro, eu faço bem o que eu faço. Sim. E quero continuar sendo engenheiro, mas estão me chamando para dar palestra, para falar sobre a minha especialidade, porque eu sou bom no que eu faço. Só que quando eu fico diante de 2, 3 pessoas, eu tremo na base. Acabou. E aí me disseram que o teatro vai me ensinar isso. E eu tô falando de um exemplo específico de um cara que está há 15 anos conosco, que se tornou membro da companhia Teatro de Roda. Olha isso. Né, que nem imaginava isso. Hoje em dia ele dá palestra no mundo inteiro,
faz questão de estar conosco, porque ele disse: o bichinho do teatro me mordeu. Quando eu cheguei aqui e descobri o que era entender e ter esse autoconhecimento e essa tranquilidade de se colocar diante de uma plateia sem tremer na base, como dizia ele não quis mais largar. Olha, lá na escola de rádio, que eu sou o diretor, duas coisas acontecem. Primeiro, já cuidei de filho, já cuidei de... Agora eu quero cuidar de mim. Exatamente. E outra coisa, eu queria trabalhar com voz, mas eu não pude porque os boletos venciam. Eu tive que trabalhar. Muita gente com 40, 60, triste porque não fez o que queria. Né? Hoje na turma a gente tem uma integrante, Lúcia. A Lúcia veio fazer aula com a gente assim, porque ela, como avó, sempre trazia a filha para fazer, a neta, sempre trazia a neta para fazer a aula. E aí um dia alguém disse para ela que ela parecia que tinha talento e que ela devia fazer algum curso de teatro. Então ela fez uma das nossas oficinas, Oficina de Emoção, que é uma atividade que a gente tem pontualmente, eventualmente assim acontece, né? E aí ela gostou e veio aprofundar um pouco mais nesse estudo conosco aqui no curso do Projeto Clássicos do Teatro na Laura Alvim. E está conosco há 5 anos. A Lúcia está com 71 anos. Que beleza, hein? E aí eu a levei para conhecer o Gitma Vibranovski, que tem a companhia Militantes em Cena, e que teve agora nesse período conturbado de política, criando vários espetáculos provocativos. E quando ele conheceu a Lúcia, botou ela como protagonista de todas as peças da companhia Militantes em Cena, né? E ela... achava que não, de jeito nenhum. Ela começou assim, a neta disse: vó, pediram pra gente participar de algumas entrevistas, mas disseram que quem tem que participar são os pais. Você que me traz, minha mãe nunca vem, então por favor, vó, dá entrevista lá pra mim. E aí ela foi dar entrevista e disseram: não, você não vale, você já é profissional. Ela: não, eu nunca fiz nada. Então, trata de fazer, porque você tem jeito. Precisa de um olhar profissional, né, pra entender que... E ela achava que não tinha nada a ver. Ela disse: não, eu só quero trazer minha neta. Não, de jeito nenhum. Eu quero só ficar aqui por trás das câmeras. E agora pegou o gosto. Muito bom. E assim, quem quer fazer, como é que faz? Liga pra mim. Entra em contato, @teatro de roda. Né? A gente tem o site teatroderoda.com, teatroderoda.org. Posso falar meu celular? Pode. Tá lá no site. Conta e risco. Né? Tá lá no site, mas a gente também tem o WhatsApp, 21, Rio de Janeiro. Não sei se a rádio tem alcance mundial, até em outro planeta. 996497326. E aí... a Lúcia, quem quiser ver a Lúcia em cena, na companhia Teatro de Roda, nós estaremos com um espetáculo no dia 24 de janeiro, aqui na Casa de Cultura Laura Alvim, Romeu e Julieta, que está há 17 anos no repertório da companhia. Espetáculo dirigido por Máriozinho Teles. Ele partiu, mas nós mantemos no repertório as peças que foram dirigidas por ele. E o Romeu e Julieta é nosso carro-chefe, a gente não consegue deixar de fazer. Durante a pandemia nós fizemos o Romeu e Julieta Web, mantivemos uma temporada. E como foi isso? Como foi na pandemia? Foi muito louco, né? Porque foram 15 dias que levaram 2 anos pra gente poder voltar aqui na casa. Eu tava aqui no dia 13 de março de 2020, quando a diretora entrou na sala de aula e disse: sinto muito, preciso que todos os alunos saiam e que a gente esvazie a casa, porque acabou de chegar o decreto do governador mandando fechar a casa por 15 dias. 15 dias? 15 dias. Por isso eu digo, foram 15 dias que duraram 2 anos. Finalmente, 2 anos depois, estamos aqui de volta. Tudo voltando, Graças a Deus. Tudo voltando, felizmente, o teatro voltando. E, assim, quando você percebe que um aluno ou aluna realmente não tem como. Isso não existe. A não ser que ele não queira. Mas se o aluno quiser, a gente vai com ele aonde for necessário, mergulha até o final do poço, até achar o caminho. Eu chamo de tirar a interpretação a fórceps. Forçar ele a fazer. Quando a pessoa quer, É. é possível.
A não ser que seja caso, já aconteceu. Tipo, uma criança que tava fazendo jogo contra em todos os sentidos. Aí eu vim cá, vamos conversar, o que tá acontecendo? Não queria estar aqui, minha mãe que me disse pra eu vir, porque o psicólogo disse que era bom pra mim. Não, então vamos falar com a sua mãe, vamos resolver isso. Porque você não pode estar aqui forçado, óbvio. Né? Agora, se a pessoa diz, eu quero, mas eu não sei como... Aí você sabe. Aí entra a Maria ajuda, Rita, a gente entra Maria Rita, vai junto. Teve uma vez, a Fabíola é um exemplo muito significativo, assim. Ela chegou aqui o patinho feio. E saiu o grande cisne. A Fabíola, ela, quando chegou, ela era escondida dentro dos ombros, falava pequenininho, falava baixinho, mas ela queria. Ela queria. Então, assim, um ano depois, um integrante que estava conosco, um aluno que estava conosco quando viu, e quando ela chegou, viu ela chegando, não pôde continuar, mas voltou no final do ano para assistir o espetáculo. E aí sintetiza a história da Fabíola com a fala dele. Gente, a Fabíola tá falando! Legal. E ela era nada mais, nada menos que a Antígona, protagonista do espetáculo. Só? E não foi simples, não foi. Ela ficava e a voz não saía, ficava e a voz não saía, até que a gente achou aonde destravar essa voz. Mas ela quis. E a gente, quando quer, com determinação, foi junto. Isso eu acho que eu ia colocar essa frase aí na entrevista, aspas, Maria Rita, quando tem determinação, não tem jeito, vai. Nossa, então, como é que é mesmo? @? Teatro de Roda. Teatro de Roda. Se você colocar Teatro de Roda, vai todo mundo saber quem é. Vai chegar até você. Vai chegar até mim. Não tem problema. E tem idade mínima, máxima? Olha, na turma de criança, a gente recebe crianças a partir de 4, 5 anos, que é aquela idade em que já está tendo um pouco mais de autonomia, Sim. Já está saindo da abstração, porque até 4 anos vive muito um universo lúdico, não tem muita noção da realidade, e já está começando a ser alfabetizado, já está começando a frequentar outros núcleos que não o núcleo familiar, então não entra em pânico de ficar meia hora, 1 hora longe da mãe. Né? Então, 5 anos é uma idade mais adequada para estar trabalhando com a criança, porque aí você consegue trazer, inclusive, textos, mesmo que ainda não saiba ler, você já pode estar construindo um enredo, uma narrativa junto com a criança, a partir de 5 anos. E trabalhamos crianças de todas as idades. Isso. E eles costumam ficar até uns 12, 13 anos, quando começam a se sentir muito adultos, e pede para ir para a turma de jovens e adultos. Opa! Né? E aí, na turma de jovens e adultos, a gente recebe ali a partir dos 13, 14 anos, e não tem idade, aí até... Aí vai embora. A gente já teve, por exemplo, a Maria Tereza, que ela estava conosco em 2020, quando começou a pandemia, e fez aula online com a gente por um bom tempo. Ela está afastada agora porque teve um problema de vista e está fazendo uma cirurgia e tal, mas a Maria Tereza tem 82 anos. Muito bom. E adora, e diz, tô com saudade, deixa eu só ficar bem e tô de volta. Daqui a pouco ela volta. Como a Lúcia, que tem 71. Muito bom, né? E ela interage ali junto com a turma, por exemplo, o Danilo, que foi um aluno que veio recomendado pelo projeto da 35 anos, Laura, né, como a produtora da Constelar. O Danilo chegou com 15, acabou de fazer 16 anos. Na mesma turma que a Lúcia. Então, assim, essa coisa de não separar também, evitar muita segregação, é algo que a gente está sempre cuidando, né? De integrar. Porque o teatro é que nem um circo, não tem essa. A criança pode fazer o velho pode fazer a criança. Por que tem que separar? Sim, interessante isso. Você fala do teu trabalho, teus olhos brilham, né? Eu gosto do que faço. E assim, eu não sei como vou... Quer dizer, eu sei como vou perguntar, mas eu não sei qual vai ser a tua resposta, porque você vive aqui na Casa de Cultura Laura Alvim. Graças a Deus. A pergunta que eu faço é qual a memória... Vou mudar a pergunta, pronto. Vou mudar a pergunta. Qual a sua primeira memória, assim, lá atrás da Casa de Cultura Laura Alvim? Olha, aí cai naquela situação, né? Coisas que eu vivi de ouvido. Porque antes de vir e conhecer a Casa de Cultura Laura Alvim, eu já tenho memórias de narrativas da situação de época de que o Máriozinho frequentava aqui quando a casa ainda estava em obra. Ele conheceu a Laura. Sim.
né? Então ele disse que ele ensaiava no palco ainda no cimento bruto, tendo que tirar prego, pedaço de madeira, porque o teatro Laura Alvim ainda não estava pronto, estava em construção. E aí a Laura ficava sempre assim, nos cantinhos, vigiando, observando. Querendo participar. Que ela, na época, morava aqui nesse andar de baixo. Sim. Em cima ela tinha cedido para o pessoal da obra, então a casa dela era meio que um albergue dos... Sim, mas era mesmo, E aí... Interessante, né, essa história. E ela, com muito sacrifício, fez o teatro, né? Pois é. E que determinação também, né? Sim. Contra a família, que não deixou ser atriz quando mais jovem, transformar sua casa num centro cultural. Muito lindo. Você falou que ela ficava como, assim, olhando a espreita. Eu acho que ela fica até hoje olhando a espreita. Fica. Agora mesmo eu brinquei com a Magali, que a gente foi lá na sala pegar um anel da Lúcia. A Lúcia que eu acabei de falar, ela... Esqueci meu anel na sala ontem. Aí fui lá buscar o anel da Lúcia e a janela trepidou. A porta, veio o vento, a porta abriu e a janela trepidou. Eu disse, é Laura, ela sempre vem fazer aula com a gente. Exatamente, Quando acontece alguma coisa aqui complicada na rádio, a gente fala, Dona Laura, pelo amor de Deus, né? A Laura ajuda aí, porque ela tá aqui, né? Ela é dela, a casa é dela, né? São pessoas que ficam para sempre, né? Laura Alvim, Marizinho Teles. Então, quando você... Inclusive, uma coisa que ainda não aconteceu, assim, oficialmente, mas a partir do momento da partida do Mariozinho, na época o Ginaldo, ele estava na Funarte, mas ele já teve como gestor na Funarge. E aí ele disse, vem cá, aquela sala de aula já tem nome? Vamos botar o nome Marizinho Teles? E aí, essas coisas de burocracia, eu sei que tem um processo interno que corre por aí para oficializar e botar a plaqueta. Sim. Mas aquela nossa sala de aula tem esse projeto de chamar Sala Marizinho Teles. Que vai ficar para sempre. Para sempre. Assim como na Unirio, é bom isso, né? Voltando, né, às ancestralidades e a pauta que ele fugiu, na Unirio tem a sala Mário Teles, que é a sala de figurino e indumentária, porque o pai dele, além de excelente músico e compositor, também era professor de figurino e indumentária e criou a cadeira de figurino e indumentária no Unirio. Eu quero finalizar esse papo aqui com a tua... com a certeza que eu vou ler esse livro, que eu vou ler esses seus rascunhos, se quiser, em breve. Ou um blog, ou um livro, ou um audiobook, alguma coisa que você possa fazer, porque você tem muita história para contar. Tenho mesmo. Então vamos contar essa história. Modéstia à parte, eu tenho. Sim, mas vamos contar então essa história. Maravilha, que bom, que bom. Maria Rita, um beijo. Beijo. Muito obrigado por você ter batido esse papo com a gente, muito legal. Prazer tá? foi meu. Um beijo. Obrigado. Tchau.